A seleção brasileira vive uma má fase desde a eliminação para a Croácia na última Copa do Mundo, em 2022 no Catar. Como de praxe, analistas e especialistas buscam os motivos para isso e também alguma solução para a amarelinha, pentacampeã mundial, voltar a ser respeitada. Convocações equivocadas? Safra ruim de jogadores? Conflito de interesse? Treinador? Várias são as teorias que profissionais do mundo da bola e até torcedores discutem para justificar a má fase. Pode ser uma delas, pode ser duas ou até mais. Contudo, há certos caminhos em que é preciso provar para apontar e não cometer nenhuma injustiça. Para isso, é bom refrescar a memória do torcedor de como tem sido os últimos anos, a começar pelo fato mais recente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhe com seus amigos. Depois da saída de Tite do comando técnico, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, colocou Ramon Menezes, treinador da equipe Sub-20, de forma interina na seleção principal. Foram 3 jogos, sendo 2 derrotas para Marrocos e Senegal e uma goleada sobre Guiné. Em meio a uma negociação com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, a CBF firmou um acordo com o Fluminense para Fernando Diniz assumir a seleção. Já foram 6 partidas, com 2 vitórias, um empate contra a Venezuela e uma sequência de derrota para o Uruguai, outra derrota de virada para a Colômbia e, para finalizar, uma derrota em casa sobre a Argentina, com direito à briga de torcida e policiais, contendo os torcedores em uma briga generalizada. Isso aconteceu enquanto assistiam ao jogo no Maracanã, em uma péssima atuação da equipe brasileira. Na primeira convocação de Diniz, 7 dos 23 selecionados são agenciados pelo mesmo empresário do treinador, Giuliano Bertolucci. São eles: Wanderson, lateral direito do Mônaco; Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco; Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton; Ibáñez, zagueiro do Al-Ahly; Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle; Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal; e Marquinhos, zagueiro do PSG. A FIFA não possui nenhuma orientação sobre os mesmos empresários, representantes legais e advogados apresentarem contrato com os mesmos profissionais do time. Dessa forma, a coincidência ou não na estreia de Fernando Diniz como treinador não interfere na forma que a organização fiscaliza e entende a composição de convocações. Além disso, existem cláusulas específicas que todos os participantes dos jogos da Copa precisam seguir. Caso esses elementos estejam presentes, dificilmente existirão problemas com representantes ou consultores que atuem com vários atletas simultaneamente. Como dito anteriormente, não se pode afirmar nada sem provas, mas o fato é, no mínimo, curioso. A CBF é conhecida por seus escândalos, desde a época de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim e o mais recente, Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual, apesar de não ter sido comprovado. Os 3 primeiros foram condenados e estão banidos do futebol. É muito difícil uma seleção como o Brasil sofrer com uma safra ruim de jogadores. Historicamente, sempre foi o país que mais revelou talentos para o mundo e fez as outras seleções, principalmente da Europa, criarem estratégias para tentar parar nossos atletas. Para se ter uma ideia, a nacionalidade brasileira é a única presente em todas as finais de Champions League do século XXI, um campeonato em que jogam times europeus. Ancelotti ou Diniz? Particularmente, prefiro outras opções. O Tite, por exemplo, foi assumir a seleção somente depois de se consagrar no Brasil com o Corinthians e conquistar vários títulos, tanto nacionais quanto internacionais. Não que eu prefira o retorno dele. Certa vez, o ex-jogador Alex, de Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe e outros, criticou as convocações da seleção brasileira ao afirmar que os escolhidos não são os melhores, e sim os preferidos do treinador. Apesar disso, não vejo problema nisso. É óbvio que o técnico prefere trabalhar com jogadores que já conhece do que aqueles que ainda precisam conhecer suas características. Muitos brasileiros anseiam pela presença de jogadores que atuam em clubes do Brasil na seleção brasileira, como Tiquinho Soares, Victor Roque, Daverson, Hulk, Pedro, Gabigol, Dudu e diversos outros atletas. O que não dá é uma seleção pentacampeã do mundo, a maior vencedora, aliás. Não ter uma definição de técnico ainda e ter que esperar uma resposta que pode ser sim ou não. A seleção brasileira precisa voltar a ser temida e respeitada. Em má fase, a seleção brasileira chegou à 3ª derrotas consecutivas e se tornou esta a pior sequência brasileira desde 2001.
Na ocasião, o Brasil perdeu 4 jogos seguidos contra França e Austrália pela Copa das Confederações, Uruguai pelas eliminatórias e México pela Copa América. A sequência marcou a demissão de Emerson Leão e o início do trabalho de Luiz Felipe Scolari, que 1 ano depois conduziu a seleção ao pentacampeonato mundial. Também levando em conta o período em que Ramon Menezes assumiu interinamente, a seleção faz o seu pior início de ciclo pós-Copa desde 2002. Atualmente, o Brasil ocupa a 6ª colocação na tabela das eliminatórias, com somente 7 pontos em 6 jogos. Só estamos na zona de classificação porque aumentou o número de vagas. Pela primeira vez em 6 décadas, a seleção brasileira fechou o ano com mais derrotas do que vitórias. Entre amistosos e compromissos das eliminatórias, a equipe canarinho já foi a campo 9 vezes neste ano. Seu retrospecto é de 3 vitórias, 1 empate e nada menos que 5 derrotas. Enquanto era comandada pelo interino Ramon Menezes, a seleção perdeu 2 dos 3 jogos que disputou contra Marrocos e Senegal, 2 das principais forças do futebol africano. A única vitória foi conquistada sobre a bem menos tradicional Guiné. Os resultados não melhoraram muito depois que Fernando Diniz assumiu o cargo. A princípio, só até o fim do contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid em junho de 2024. Com o novo treinador, o Brasil até venceu Bolívia e Peru nas 2 primeiras rodadas do qualificatório. Mas, na sequência, emendou a sequência de tropeços com um empate para a Venezuela e 3 derrotas seguidas. Com a ampliação no número de participantes do Mundial, a América do Sul tem agora direito a 6 vagas diretas para o torneio. O 7º colocado do qualificatório ainda participará de uma repescagem global contra adversários de outros continentes. A próxima Copa, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México, será a primeira da história com a participação de 48 seleções. Entre a França, 1998, e o Catar, 2022, a competição teve o mesmo formato de disputa, com a presença de 32 equipes. Então temos grandes chances de estarmos na próxima Copa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, envie esse vídeo para um amigo.